A aula de hoje, eu vou disponibilizar a gravação dela também, vai estar lá na aula 8. O slide de hoje, ela está, acho que em pós-aula 8, tem... Não, está como pré-aula o slide de hoje. O pós-aula tem um texto com um resumo bem grande que pode auxiliar vocês, inclusive, para a realização da atividade. Essa atividade avaliativa, vocês podem utilizar anotações que vocês fizeram, você pode utilizar o material que eu tenho disponível para vocês, o material que vocês buscarem para realizar as respostas e resolução das questões, tá bom, gente? Alguma dúvida referente a isso? Tranquilo? Então, vamos à nossa... deixa eu ver se ela está aberta. Não. Eu coloquei aqui. Eu tô ocupada, tia. Eu falei que eu ia dar aula. Agora eu tô dando aula já. Não, essa de argumentação jurídica, não é essa que eu quero. Cadê minha revisão? Não é outro. Um minutinho. Aqui. Entrou. Gente, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim, beleza. Sim, professora. Então, beleza, vamos tratar, a gente vai falar do assunto de revisão de fundamentos históricos do direito, começando com o conteúdo que a gente trabalhou lá na unidade, desde a unidade 1 que a gente trabalhou, tá, gente? Bom, então, quando a gente fala em fundamentos históricos do direito, primeiro a gente vai falar o quê? O que é direito? O que significa o direito? Então, direito, vamos entender que já era compreendido desde a antiguidade aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é o mais adequado. Então, o Celso, um minuto. Então, o Celso, ele já determinava, já conceituava como direito a arte do bom e do equitativo. Na Idade Média, também era considerado como uma proporção do real e pessoal, do homem para o homem, o que conserva a sociedade. E também, por fim, Kant vem nos dar como direito o conjunto de condições segundo os quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros de acordo com uma lei geral de liberdade. Então, quando a gente fala em direito, nós buscamos, na realidade, hoje, aquilo que está determinado na lei de uma forma geral, aquilo que está recomendado, aquilo que está determinado por meio de princípios, por meio de conceitos. Então, o direito, ele, na sua essência, ele tem uma constante mutação, porque o que era
direito que era correto no século passado, a gente também não pode considerar como um direito como correto nos dias de hoje. Por exemplo, e o que é correto para uma sociedade não quer dizer que vai ser correto para outra. Para a nossa sociedade, por exemplo, uma criança menor de 10 anos é inconcebível que ela vá contrair um matrimônio com um homem. Entretanto, para outras sociedades que nós temos ainda nos dias de hoje, isso é uma coisa totalmente concebível e uma coisa totalmente admitível e aceita pela sociedade. Então, o direito, por conta disso, ele se torna muito mutável, ele vai ter o ajuste, então, de acordo com o habitat, de acordo com os critérios de norma de convivência, de acordo com as realidades, com o agrupamento e com a própria evolução do conhecimento. Então, como a gente estudou o que era direito lá para a civilização antiga, é diferente do que é considerado direito na Idade Média, que vai ser diferente na Idade Moderna, e assim nós vamos tendo essa mutação do direito. E quando a gente fala em essa mutação, então nós vamos começar. A gente fala muito na civilização antiga do que emerge de maneira espontânea. Eu não tinha ainda escrita, quando a gente fala de civilização antiga, eu começo a ter o que? A escrita cuneiforme. Então eu ainda não tenho o direito positivado, o direito feito de uma forma escrita, de uma forma que ele não fosse totalmente previsto e determinado pelo homem. Então, como que eles se baseavam naquela época? Para a civilização antiga. Então, ele era uma coisa em decorrência do que acontecia na natureza, em decorrência do que era espontâneo da sociedade. Se acreditava muito que a finalidade do direito, que a finalidade da justiça, ela vinha de um ser superior, ela era suprema. Essa vigência, então, ela era naquele espaço, não tinha previsão de término da vigência dessa lei, desse direito natural, desse direito atemporal. Então, não existia formalidades em busca do que se queria para se ter uma regulamentação do direito, uma igualdade, em busca do que era o certo. Já o direito positivo, ele começa quando eu tenho esse direito escrito. Então, as primeiras que a gente vê do direito escrito vai ser lá na Mesopotâmia com o Código Hammurabi, que é a primeira vez que a gente vai ver que ele é escrito na pedra com letra cuneiforme, com a escrita cuneiforme, e eu tenho as escritas, então aí eu começo a trazer o direito positivado, que o que é? Então, ele é um direito que ele pode ser mudado no decorrer do tempo, só que ele vai ser um direito escrito, eu tenho formalidades para criar esse direito, eu tenho que observar a quem ele vai ser aplicado, eu tenho um momento histórico, ele acontece, então essa é a diferença que a gente vê entre o que era o direito natural, que acontecia basicamente na civilização antiga, e o direito que ele vai começar na Mesopotâmia. E quando a gente fala em história, a gente tem que diferenciar história e história do direito. Em que pese, quando a gente conversa sobre a periodização, a gente se utilizar para estudar a história do direito, a periodização da história geral, mas existe uma diferença. Quando eu estudo a história, eu estou estudando os acontecimentos passados. Então, eu estudo o homem, eu estudo a ação do tempo. Já quando eu estudo a história do direito, eu estou estudando as estruturas jurídicas, como que elas ocorreram suas mutações, como que ocorria a ordem política, a ordem econômica, a ordem cultural, como que isso se dava naquela sociedade. Então, isso é a diferença que eu tenho entre história e história do direito. Então, o estudo do direito ele vai analisar o que? A existência de normas, como que eram as instituições para cada civilização, como que naquela época, como que surgiu
aos julgamentos, como que surgiram, como que eram realizados o ordenamento jurídico, como que a sociedade adotava aqueles ordenamentos. É isso que vai aqui na história do direito que a gente vai abordar. E a periodização, como eu falei. Então, primeiro a periodização, a gente tem uma primeira divisão, que é a divisão entre a pré-história e a história. A divisão da pré-história, ela termina com o início do homem aprender a escrita, com a invenção da escrita, que ocorre lá na civilização antiga, mais exatamente pelos mesopotâmios, que eles que desenvolvem a escrita cuneiforme, tanto que todos os pergaminhos que nós temos em que pese os egípcios serem um povo muito evoluído, a civilização antiga egípcia, eles não tinham escritas ainda, eles se manifestavam, os pergaminhos, tudo que tem representado é por desenhos, não por escrita. Então, a história ela se inicia com a escrita ela vem do povo mesopotâmio. Aí depois eu vou à fase da antiguidade. A fase da antiguidade é o que a gente estudou das civilizações antigas. Então, ela se inicia com a queda do Império Romano lá do Ocidente. E ela vai terminar com a queda da Constantinopla, que é a queda da Mesopotâmia, que é a queda do Império Romano do Oriente. Na Idade Média, desculpa, falei besteira, deixa eu recolher, voltar aqui, peraí. A Idade Antiga eu vou estudar, então. Foi o que eu estudei com vocês, da civilização dos egípcios, da Mesopotâmia, da Grécia e dos direitos romanos. A Idade Média é que eu vou estudar a queda do Império Romano do Ocidente, que é a Roma, até a queda do Império Romano no Oriente, que é Constantinopla. E também a Idade Média é um momento que eu estudo o desenvolvimento do feudalismo e também a evolução do feudalismo e sua crescente derrocata, que em decorrência disso é que eu vou ter o início da Idade Moderna, que daí a gente vai dar continuidade na aula nova, que é quando eu vou entrar em absolutismo, iluminismo, vou tratar de separação de poderes, é isso que a gente vai ver. E já a Idade Contemporânea, o marco da Idade Contemporânea é a Revolução Francesa em 1789, porque aí na Idade Contemporânea é o momento e ela se estende até os dias de hoje. Então, é o que a Idade Contemporânea ela traz o que a gente chama de nova ordem mundial. A gente estudou daí as civilizações antigas. Então, o Egito, ele vem de uma formação de vários povos com interesses muito conflitantes. A principal figura que nós temos na área jurídica é a deusa egípcia da verdade e da justiça, Maat. Essa deusa egípcia, ela tinha um templo, embora, então, ela tem... neste templo, eu tinha um conjunto de valores para que que se determinava a aplicação do direito. Então, a manutenção dessa Maat era um dos deveres que o faraó tinha, a manutenção do templo da Maat. Então, ele legitimava essa importância, ele cuidava. Nas paredes do templo, era representada que tinha as ofertas de divindade a ela. Então, todos os bens para os egípcios, todos os bens móveis e imóveis eram possíveis de alienação. Eles permitiam a alienação até mesmo de filhos, de entes da família. Eles criam seus primeiros tribunais. Então, os egípcios, eles tinham um conselho de ancião. Esse conselho de ancião era chamado de Quembete. Ele é que fazia analisava as pequenas causas.
Crimes que fossem mais considerados mais graves, como, por exemplo, assassinato, aí passava a ter a presidência desse tribunal realizada pelo faraó. Eu não tenho, aqui para os egípcios, não existe uma figura de um representante, era o próprio acusado, o próprio acusador que tinha que se representar, ele é que tinha que fazer os argumentos no julgamento, as acusações, eu existia, a única coisa que eu tinha é semelhante ao que nós temos nos dias de hoje, eu tinha a figura do escriba, que a gente pode comparar o escriba ao que nós temos hoje do escrevente, que o escriba ele documentava a denúncia e documentava o que era decidido pelo tribunal. Então, um pouco semelhante ao que faz o escrevente. O escrevente, quando tem a audiência, ele está lá redigindo e documentando do que está acontecendo na audiência. Então, isso é o mais próximo da civilização egípcia que a gente traz até hoje ainda. Os culpados dos crimes, todos eles, ou eles eram condenados à multa, ou eles eram condenados a penas capitais, apenas de espancamento, mutilação facial, alguns acusados de crimes mais graves podiam ser condenados à decapitação, afogamento. Então, todas as acusações, quando condenados, eles eram condenados ou a pena de multa, quando era um crime leve, ou se o crime fosse um pouco mais grave, eles eram condenados a alguma pena capital. Ele também, o povo egípcio teve uma grande conquista, ele começa a ter a perda e o enfraquecimento do império, quando eu tenho a tomada do egípcio pelos assírios, pelos persas, posteriormente pelos gregos e pelos romanos. E aí eu vou tendo o término do poder, a diminuição do poder do povo egípcio. A gente estudou também um pouquinho do povo hebreu, que o povo hebreu, então ele era um povo nômade, ele também era um povo muito miscigenado, porque ele tinha babilônios, ele tinha sírios, ele tinha hebreus, ele tinha fenícios, ele tinha árabes, ele tinha sírios, ele tinha também egípcios, então ele tinha essa mistura dentro do povo que se denominava povo hebreu. Eles viviam em tribos, originalmente eles habitaram a Palestina. Então, eles atravessam a Palestina em direção ao Egito, na época em que Hammurabi, que reinava na Babilônia. Durante esse período, os hebreus, então, conviveram com os egípcios, até que ganharam muito dinheiro, aí depois eles também foram feitos escravos pelo povo egípcio. A gente tem a vinda de Moisés, que faz a libertação do povo pelo Mar Vermelho. Esse povo passa a viver no deserto por cerca de 40 anos e eles viviam em uma comunidade, e essa comunidade, então, eles viviam dentro de um regimento que as normas, elas eram consideradas aquelas que estão previstas dentro da Bíblia. Então, as regras religiosas do povo hebreu, elas estão previstas no Levítico. O Deuteronômio, ele é um livro jurídico por causa que lá no Deuteronômio, então você vai ter normas de direito público, normas de direito privado, normas de direito de família, normas de direito penal e também normas de direito processual. Então, dentro da Bíblia, que para eles era chamado Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que a gente tem, que a gente chama também de Pentateuco. Então, lá que regulamentava como que era o procedimento jurídico dos hebreus. Então, Moisés utilizava muito o método semelhante a Hammurabi, no sentido de que ele era um líder religioso e político, e também ele se utilizava da persuasão para convencer os hebreus a seguirem suas orientações, a seguirem o que era ditado por Moisés. As regras tinham um caráter muito forte no moral e religioso.
no mesmo linha que a gente vem do Código de Hammurabi, ele também determinava o que não deveria ser feito. Então, tu não matarás, tu não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não roubarás. Então, era sempre determinando que eles não poderiam realizar. Depois nós estudamos a Mesopotâmia. O marco que nós vamos ter da Mesopotâmia, eles é que desenvolveram a escrita. O povo da Mesopotâmia foi uma das primeiras civilizações a se desenvolver entre os vales dos rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o território da Síria e do Iraque. Principal desenvolvimento desse povo era em relação à agricultura, à criação de animais. Então, eles se valiam muito das cheias dos rios para poder realizar sua plantação. Por isso mesmo que o Egito e a Mesopotâmia é considerado como crescente fértil, por causa que quando eu tinha o rio enchia, a hora que eu tinha a baixa do rio, eles se aproveitavam da baixa para realizar a plantação e ter a produção fértil ao lado das margens do rio. Eles, então, cultivavam vegetais, eles cultivavam animais, eram muito importantes, tinham uma importância muito grande na região da Mesopotâmia, por ser uma região deserta, principalmente na parte da produção agrícola, né? Os mesopotâmios foram os primeiros povos a registrar o seu cotidiano, foram os primeiros povos a desenvolver as escritas. Para isso, eles utilizavam uma placa de argila molhada e uma peça de madeira ou metal em forma de cunha. Daí que vem a escrita que ficou sendo conhecida como cuneiforme. Eles que desenvolveram o Código Hammurabi, que também era conhecido como olho por olho, dente por dente, ou também como Lei do Talião. Esse código ele era composto por 282 leis. Elas foram talhadas em uma rocha, e essas rochas estavam escritas em letras cuneiformes e continham todas as normas e todas as penalidades para os fatos que ocorriam no dia a dia dos cidadãos. Essa rocha que tem aqui a foto para vocês, ela foi encontrada numa das escavações antigas e ela se encontra em exposição no Louvre. Aqui tem a ampliação da escrita cuneiforme. Não fui eu que fiz a foto, infelizmente, adoraria ter ido lá e feito pessoalmente. Então, as leis, elas exibiam, então, penalidades, desde penalidades envolvendo áreas de agricultura, área de comércio, área da construção civil, de pecuária, relações familiares, penalidades por práticas de crime. Algumas delas, por exemplo, então, ela determinava se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte. E também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Então, por isso que ele determinava olho por olho, dente por dente. Então, tinha, se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho, criando, este filho, quando crescer, não poderá ser reclamado por outra pessoa. Então, ele tratava de direitos da área de família. Ele tinha também normas penais, como se uma pessoa roubar a propriedade, roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Ele tinha também, se a ama de leite a criança vier a adoecer e vier a falecer, ela vai ser condenada à morte, ou se ela tiver uma criança, o filho dela vai ser condenado à morte, ou seus seios vão ser cortados. Então, todas as penas eram penas muito capitais. Eles não tinham uma evolução ainda, eles eram, por isso, justamente do olho por olho, dente por dente. Eles eram um povo
muito frio ainda. Esse código Hammurabi, ele foi feito pelo rei Hammurabi, que ele vem ser da primeira dinastia da Babilônia, e essa pedra, ela foi escrita e foi vinculada no século 18 antes de Cristo. Aí depois nós estudamos a civilização grega. A civilização grega, ela é considerada como o berço da democracia. Não tem um direito propriamente dito. Então, ela trazia fortes influências no direito ocidental. Ela não tinha uma existência de uma constituição escrita, não tinha uma possibilidade, então, de uma supremacia de parlamento, não foi isso. O que a civilização grega ela passa a ser reconhecida é porque ela tinha uma sustentação do sistema jurídico. Ela tratava da história de uma forma de tentar se igualitar as pessoas. É por isso que é considerado o berço da democracia. Então, ela considerava, ela trata da função, primeiro, da divisão dos três poderes, né? Ela começa de três funções, dividida entre a função administrativa, a função religiosa e a função militar. Então, a gente começa a ver um desenho de uma certa divisão, não assumido diretamente a divisão dos três poderes, que isso a gente só vai tratar na Idade Moderna, que a gente trata da divisão dos três poderes, mas ela tinha a divisão de funções, a divisão da função militar, a divisão da função administrativa e a divisão da função religiosa. Ela começa a ter a criação das polis, então o Estado passa a ser um sujeito de interesses públicos, e esses interesses, então, têm que ser alcançados pelo próprio povo. A cidadania, apesar de restrita, então, ela começa a ter uma participação dos cidadãos. Atenas é considerada a cidade chamada de isonomia e chamada de berço da democracia, por causa que ela buscava garantir a igualdade perante a lei de todos os que fossem gregos. Uma participação muito grande, uma figura muito importante que a gente tem na Grécia é Solon, que ele vem a ampliar a democracia, os mecanismos de participação cidadã. Então, ele que desenvolveu o sistema em que todo cidadão podia atuar como governante. O controle da justiça na Grécia ficavam-se nas mãos dos mais influentes. A partir do século VIII, eu começo a ceder um certo espaço do direito. Em Creta, começa a se fixar o primeiro possibilidade da escrita do que fosse determinado e decidido pelos tribunais. Aos poucos, as leis começam a ser escritas em pedras e expostas em locais públicos. Eles é que são responsáveis por criar o Tribunal da Eleia. O Tribunal da Eleia é a primeira visão que a gente tem de um tribunal público. Aqui a gente tem um quadro, uma pintura do que seria o Tribunal da Eleia. Então, o Tribunal da Eleia, ele reunia todas as tribos que tinham dentro da Grécia e que tinham direito de realizar os votos, de participar do tribunal. Ele era um tribunal popular, justamente visando garantir a participação de todos, desde pobres. Não tinha a divisão pela situação financeira, bastava você ser grego para você ter direito de participar do tribunal. O sorteio, então, para quem puder, para quem fosse se manifestar e ter o direito de expor, de se apresentar
de apresentar sua defesa, de auxiliar na defesa, porque aqui eu começo a desenvolver a possibilidade do acusado ou do acusador ele ser representado por alguém. Então, era chamada a profissão de antidógrafo, que era uma espécie do que a gente vê hoje nos dias de hoje de advogado. Então, tanto a acusação quanto a defesa podia se utilizar. Era contado o tempo para discursar, era contado por uma ampulheta. Eles se utilizavam da técnica da retórica e da oratória para fazer a sua defesa. Para poder apresentar a defesa, era cobrado uma remuneração de 3 lóbulos para quem fosse apresentar a defesa, que era a moeda utilizada na época. E essa assembleia, então, que nem aqui, tem que nem um palanque onde era apresentado, a assembleia toda ouvia e a assembleia se manifestava e realizava o julgamento. Então, é mais próximo, é meio da onde começou a surgir a ideia que a gente tem do Tribunal do Júri. O Tribunal da Eleia é o primeiro tribunal público que se teve história no mundo. Depois, nós vamos para o direito ibérico, direito medieval, a Idade Média, que foi o que a gente terminou, na aula passada. Eu falei direito romano? Cadê o direito romano? Ai, gente, desculpa, eu inverti aqui no slide. Depois eu volto pro ibérico. Tava achando estranho mesmo. Eu falei, ué, cadê o direito romano daqui? Porque primeiro a gente tem, lembra que a gente está seguindo a idade, a periodização. Então, primeiro a gente fala do direito romano, para depois a gente falar da Idade Média. Então, quando a gente trata do direito romano, nós temos o período arcaico, que ele se inicia-se com a fundação de Roma, lá no século II, que ela ocorreu a princípio. Você tinha o direito, a fundação ela era administrada pelos reis. Então, todos eram considerados administradores, e eles que administravam por meio da sucessão real, sendo que essa sucessão real, ela não era hereditária, ela não era passada de pai para filho, ele era escolhido pelo grupo da sociedade, pelos senadores, os senadores que compunham um grupo, queriam escolher quem que queria assumir o reinado, quem que iria assumir o Império Romano. Aí aqui é o início que eu tenho, depois eu vou para o período clássico, que ele vai do século II até o século III depois de Cristo. Nesse período clássico que nós temos, é o período onde eu vou ter o Alto Império de Roma, que é justamente, eu tenho um período, esses períodos eles não são marcados, eles têm uma transição, mas é o período que eu tenho a conquista de todo o Mediterrâneo. Então, eu tenho diversos aperfeiçoamentos de leis, eu tenho a evolução, a parte da evolução clássica que eu vou ter do direito romano. Então, eu tenho modificações práticas, eu passo a começar a existir as figuras dos magistrados, dos jurisconsultos. Então, os magistrados, eu começo a surgir os magistrados pretores, os magistrados juristas. Os magistrados pretores eram aqueles que atuavam
fazendo uma pré-seleção e um pré-julgamento do que seria analisado, de qual era o direito, qual era o limite que podia ser julgado. Eu tinha, então, os pretores urbanos, eram aqueles que atendiam o nicho da população central, e os pretores peregrinos, eles atendiam a população que ficava mais na zona rural, e qualquer litígio, qualquer discussão que envolvessem estrangeiros. Os magistrados também eram responsáveis por cuidar do censo. Então, eu tinha os magistrados que eles eram escolhidos a cada 5 anos, que era o período que se realizava o censo. Então, todo o cidadão romano tinha que se dirigir até o magistrado, apresentar para ele todos os seus bens, apresentar a família, indicar a nomeação da família, nomear todas as propriedades, bem como indicar quais eram suas principais profissões. Esse censo eram os magistrados mais velhos, que tivessem uma maior experiência. Geralmente, esses magistrados que representavam, que eram censores, eles também eram senadores, então eles também tinham direito a voto. Os jurisconsultos que surgem nesse período clássico também do direito romano, eles eram meio que responsáveis por fazer a elaboração, a análise, seria semelhante ao que nós temos hoje referente à doutrina. Então, eles que montavam como se fossem manuais, que faziam escritas explicando e analisando as leis que eram elaboradas. No terceiro período, que é denominado período pós-clássico, que ele vai do século III depois de Cristo até o século IV depois de Cristo, o principal período que eu tenho é a figura de Justiniano. Então, nesse terceiro período, também chamado de período pós-clássico, eu já tenho o direito já começa a ter uma cara de codificação. Eu tenho o Justiniano, ele começa o início desse pós-período com a criação das 12 tábuas. Então, as 12 tábuas, elas vêm da origem, o povo romano não admitia que os romanos, a princípio, se casassem com estrangeiros. Esse casamento entre romanos e estrangeiros, ele era proibido. Ele passa a ser admitido pelo período pós-clássico, no início do período pós-clássico, então que eu tenho a permissão da realização do casamento, aí esse casamento passa a ser considerado como chamado de casamento misto. Eu começo a ter, uma das conquistas que os estrangeiros começam a ter dentro do direito romano. Eu começo a ter uma ampliação muito grande, um grupo muito grande de estrangeiros que começam a fazer parte, começam a ser mão de obra, começam a se casar com romanos, e isso acaba fazendo uma pressão muito grande, e a necessidade de se ter uma equiparação entre os direitos dos estrangeiros e os direitos dos romanos. Em busca dessa equiparação é que se surge a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, ela então é uma resposta numa tentativa de se igualar um pouco os direitos entre o que a gente chama de direito de gentes, e que era o direito do povo que não era romano, que eram dos estrangeiros, mas que viviam em Roma. Então, eles tinham o seu próprio tribunal, ele tinha o seu pretor peregrino, mas eles buscavam ainda mais igualdade. Então, nessa busca de igualdade que eles conseguem a lei das 12 tábuas. Então, Justiniano, ele elabora diversas ordens, ele cria essa compilação das ordens realizada por ele, acabam sendo todas as ordens que ele dava, então ela precisava de uma interpretação, essa interpretação ela era realizada pelos jurisconsultos, e
compêndio dessa exposição, dessas análises dos jurisconsultos, foi denominada de digesto. O Justiniano é que cria o Iuris Civilis, que é uma marca e uma influência muito grande do direito romano até os dias de hoje. Iuris Civilis é a base que nós temos para a criação do direito civil brasileiro, além de vários dentro do direito europeu, ele acaba influenciando também para a estrutura da criação de outros códigos. Ele, então, trazia dentro do Código Iuris Civilis o digesto, então, que era justamente a compilação das decisões, das análises dos jurisconsultos, a compilação das constituições imperiais, que as constituições imperiais eram todas as leis realizadas pelo Justiniano, desde leis determinando como que ele determinava a administração dos seus funcionários, determinações que ele dava para os governadores. Também fazia parte do Iuris Civilis, as institutas, que era como se fosse um manual do direito para os estudantes, que orientava como que os estudantes deveriam, como que deveria se desenvolver, e eles deveriam estudar o direito romano. As novelas, elas se tratavam do que hoje a gente chama de jurisprudência, então elas eram os julgados, as principais decisões que tinham dos tribunais. Então, o código, o digesto, as institutas e as novelas é que formavam o Corpus Iuris Civilis. Esse Corpus Iuris Civilis, ele foi desenvolvido e criado no século XVI depois de Cristo. É o que a gente chama da codificação do direito romano. Então, quando a gente fala em fontes do direito romano, ele é um reflexo da cultura e da sociedade que ele tinha, né? Então, a principal fonte que ele traz, as fontes dele são escritas, é uma evolução que eu vou ter, são 5 séculos de história que eu tenho dentro do período, até você ter o desenvolvimento completo do Corpus Iuris Civilis. Então, a evolução completa, a principal fonte que a gente vai ter do direito romano é o Corpus Iuris Civilis. Aí nós vamos para a Idade Média. O direito ibérico, então, ele se desenvolve na Península Ibérica. A principal parte que eu tenho desse desenvolvimento são os espanhóis e os portugueses, que eram o povo ibérico. Na península, eles estão localizados entre os países de Portugal e Espanha. Segundo os historiadores, esse povo ele tem uma origem nos íberos, por isso da origem da Península Ibérica. Esses povos eles acabam absorvendo uma cultura de diversos outros povos que, em decorrência da invasão que ocorreu na região, então eles são uma mistura do povo celta, dos povos fenícios, dos povos gregos. Eles também foram invadidos pelos romanos, por bárbaros germanos, então ele acaba tendo uma grande influência, uma grande mixigenação de raças. Então, essa multiplicação dessas raças é que dá origem a esse povo ibérico. As unidades administrativas do Império ela acaba aumentando muito. A antiguidade tardia de Roma ela acaba sendo prejudicada, sendo enfraquecida, e o povo ibérico ele acaba crescendo e acaba invadindo a Roma Ocidental. E justamente como eu tenho muitas guerras nesse período, uma crescente conquistas e brigas em busca da quantidade de áreas que se conseguisse, em troca de se manter a proteção, de se manter a soberania que eu tinha dentro daquela área, o imperador ele acaba negociando e concedendo para alguns nobres, que aqui ele começa a trazer a origem da figura da nobreza,
que a nobreza ela surge na Idade Média. Então, o que eram seus gerentes, seus antigos administradores, eles acabam fazendo uma negociação com eles, com esses cidadãos, e cedendo para eles uma parte de uma propriedade. Em contrapartida, eles deveriam respeito e fidelidade e tinham o direito dessa proteção. Esse contrato é o que se chama, o que se denomina de contrato de vassalagem. E esse contrato também, daí, a quem era concedido esse contrato de vassalagem é o que se denomina de senhores feudais, e esses senhores feudais é que poderiam fazer esse contrato com as pessoas que fossem cuidar de suas áreas. Então, aqui eu tenho o surgimento do direito feudal. E como eu tenho a invasão por esse povo ibérico, o povo romano ele era marcado por uma grande área de escravidão. Todos os povos que eram por eles conquistados, eles se tornavam escravos. Com a queda, com o declínio de Roma e a invasão dos bárbaros, que é o povo ibérico, eu começo a ter o término da escravidão, e esses escravos passam a fazer parte da massa de camponeses, que vão se tornar servos dos senhores feudais. O direito canônico ele tem uma importância muito grande e crucial. Quando a gente fala em Idade Média, outra coisa que eu falei que eu não estava esquecendo. Quando a gente fala em Idade Média, a Idade Média foi um período que ela durou do século V, ela vai até o século XV. Então, a gente tem 10 séculos. Cada século são 100 anos, então a gente tem 1000 anos que ocorrem. E como ela é dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período que eu tenho, que ela vai do século V até o século X, que é o período que eu vou tratar da evolução e da ampliação do direito feudal. E do século XI até o século XV é o período da Baixa Idade Média, é o período em que eu vou ter uma evolução e uma ampliação do direito medieval, do direito canônico. Deixa eu ver. O direito canônico, então, ele é um direito religioso, ele tirava suas regras de princípios que ele considerava divinos e que eram revelados nos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. A formação de classes juristas, ela acontecia dentro da organização eclesiástica. O Corpus Juris Canoni, ele era a principal legislação do direito canônico, ele permaneceu em vigor até 1917, todo o direito fez surgir, então, uma camada dentro da carreira dos juristas, para que pudessem atuar nessa área. Eles tinham, então, que ser eclesiásticos, então eles tinham que fazer parte da igreja. As regras processuais, elas tinham fases processuais organizadas com grande clareza. As investigações e as provas, elas eram conduzidas para convencimento do juiz. O direito canônico, ele estabelece, então, regras de competência baseadas em pessoas, em matérias. Isso é um marco importante que a gente tem, que o direito canônico, ele traz, que vem a influenciar futuramente. A gente tem, hoje, o direito penal, sua competência, ele é definido em relação à pessoa, em relação à matéria. Uma das competências que nós temos é uma influência que a gente tem do direito canônico. As penas aplicadas com ele para você conseguir a obtenção eram penas, a tortura, ela era permitida nessa época.
não era permitido ao direito da pessoa, então é o que a gente chama de tribunal de exceção, você não tem direito de saber da existência, você podia estar sendo condenado, está sendo acusado, foi denunciado, foi acusado, você só ia saber a hora que você fosse preso para cumprir a pena. Você não tinha nem o conhecimento e não tinha nem o direito de saber disso. Era uma das formas que eles atuavam. As questões penais, então, as infrações eram consideradas infrações contra a religião, infrações que atentassem contra regras canônicas. A competência era de jurisdição exclusiva do direito canônico, então, somente na época medieval, somente a Igreja Católica que podia realizar. Então, eu tenho um rompimento nessa época do direito medieval, eu tenho um rompimento com o Estado e a Igreja começa a ser um poder paralelo ao Estado. Em relação à matéria civil, o direito canônico também determinar disciplinas da área de família, como casamento, como divórcio, separação, legitimidade de filho, testamento, execução de promessa feita em juramento. Então, tudo era regulamentado dentro do direito canônico e julgado dentro do seu tribunal. Esse modelo do direito medieval, ele vigorou até o século XVI, que é o período em que a igreja acaba constituindo esse direito paralelo. Com a queda que nós vamos ter depois do direito canônico, aí nós vamos ter o início da Idade Média. Então, a principal características que nós vamos ter dentro da Idade Média é a figura da evolução e da criação do direito feudal. O direito feudal, então, eu tinha aquelas áreas que elas eram divididas. Então, eu tenho o manso servil, que era onde o servo ele tinha por obrigação servir e prestar os serviços para o senhor feudal de 3 a 4 dias durante a semana. Então, essa era a sua obrigação. Além dessa obrigação, ele tinha a obrigação de pagar a banalidade, que era para que ele pudesse utilizar o pasto, para que ele pudesse utilizar toda a infraestrutura que o senhor feudal fornecia. Ele tinha uma pequena área para ele produzir. Do que ele produzisse, 50% ele tinha que entregar também para o senhor feudal. Ele tinha direito a utilizar a igreja, a capela que tinha dentro do feudo. Entretanto, para ele utilizar, ele precisava pagar também por isso. Para ele poder realizar o casamento, ele também o casamento que fosse com uma mulher de outro feudo, ele também tinha que pagar o formagiare, senão ele não tinha direito à realização desse casamento, ele não podia se casar. Cada pessoa, todo ano, ele tinha que fazer o pagamento do censo, que então o censo era como se fosse uma declaração de imposto de renda, então ele ia declarar todos os bens que ele tinha, todas as propriedades, quantos filhos ele tinha, qual era a sua profissão, e ia ser determinado quanto que ele tinha que pagar referente ao censo. Gente, consegui. Aqui, então, eu dei uma abrangência geral de tudo que a gente viu, mais sim, por cima, é óbvio que nas aulas eu detalhei muito mais. Eu tentei dar uma sapiada do que a gente falou em sala de aula, do que era muito importante e também do que eu vou solicitar dentro de prova, beleza? Lembrando do seguinte, quem ingressou do dia 6 de abril em diante, se ele quiser fazer a prova, tentar fazer a atividade avaliativa, ele pode tentar fazer, ele pode realizar, ou se ele não quero realizar, acho que eu não estou pronto, acho que eu não tenho condições de fazer. Tem problema nenhum, você vai ter direito de fazer a segunda chamada lá em junho, sem custo nenhum. Só que se você fizer a oficial 1 agora, você não vai poder fazer a segunda chamada, só tem direito a fazer a segunda chamada quem não realizar a oficial 1. Essa oficial 1, ela vale 1.000 pontos.
até ela tem. Acho que são 2 questões dissertativas, só que tem. O resto são todas questões de múltipla escolha. Tá, não, tá tranquilo, vocês podem fazer com consulta, vocês podem consultar o material de vocês podem consultar os textos que eu disponibilizei para vocês, não tem problema nenhum. Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Eu vou, então, disponibilizar para vocês. Tá na aula 1, vocês vão ter ao link, mas eu também vou disponibilizar lá para vocês no grupo o Forms, então, para vocês fazerem a atividade avaliativa. Aula que vem daí, a gente entra na aula 9, que a gente vai falar sobre absolutismo. Beleza, gente? Então, boa atividade para vocês e bom final de semana. Obrigado para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite para você também. Boa noite.